Próximo tema da pauta: Free Assange. Julian Assange finalmente livre, pessoal. Uma luta de décadas, hein, pessoal? Mais de uma década que Julian Assange estava exilado na Embaixada do Equador em Londres e depois que o traíra Lenin Moreno assumiu a presidência do Equador e o entregou para o governo britânico, estava preso em Londres, os Estados Unidos pedindo a extradição dele. E ontem, finalmente, chega esta grande notícia, uma grande notícia para nós progressistas, uma grande notícia. Quem foi Julian Assange? Heloísa Vilela vai explicar aqui nesse vídeo, ó, pessoal. Mas antes, deixem a curtida aqui no vídeo e digam no chat de que cidades estão assistindo. Isso aqui é muito importante para nós, tá, pessoal? Muito importante. Vai lá, ó, dá tempo de ir no chat. Enquanto eu estou enrolando aqui, ó, vai no chat, diz que cidade você está assistindo. Deixa um comentário qualquer lá no chat que é importante para nós. Trouxe à tona não só esse vídeo, mas um conjunto de trocas de conversas entre embaixada e Departamento de Estado, uma porção de comunicações e documentos referentes a essas guerras, desmoronou toda a possibilidade dos Estados Unidos defenderem esses conflitos como justificáveis. Então, foi assim um momento crucial do desmoronamento de toda a possibilidade de defender esses conflitos. E aí ele se tornou inimigo número 1 do Pentágono e de todos os políticos americanos que defendem essas guerras hegemônicas imperialistas, como foi o caso da Hillary Clinton, que foi candidata a presidente. E não foi eleita, mas ela tinha sido secretária de Estado do governo Obama. Então, ela se tornou, para ela, Julian Assange era o inimigo número 1 da vida dela e do Estado americano, né? E além de... E obviamente, né, pessoal, obviamente, vamos ter consciência aqui, né, pessoal? Se o Julian Assange é inimigo número 1 da Hillary Clinton, do Joe Biden, do Trump, dos neocons estadunidenses, porque ele entregou os meandros dos jogos de guerra estadunidenses, os meandros do imperialismo estadunidense, como ele funciona por dentro, os segredos de guerra. Se ele é inimigo dessa gente, nós obviamente devemos estar ao lado de Julian Assange e todos que fazem esse tipo de denúncia. Todos. Todos. E aí, pessoal, de novo, eu quero que vocês pesquisem aí no Globo, na Folha, no Estadão, na Bandeirantes. Quem é que noticiou a liberdade de Assange? Quem é que festejou a liberdade de Assange? Quem é que comemorou? A grande imprensa brasileira, a assessoria de imprensa do Pentágono, que eu tenho dito, né? Porque eles recebem releases do Pentágono, especialmente em questões de política internacional, mais ainda. A grande imprensa brasileira não comemorou a liberdade de Assange. Não comemorou. Algumas nem noticiaram. Talvez tenham dado notinhas em pé de página. Disso, né, ele depois também revelou uma série de e-mails do Partido Democrata, mostrando como o partido manipulou tudo que pôde para impedir que Bernie Sanders fosse o candidato a presidente e consagrasse Hillary Clinton como candidata a presidente. Ou seja, ela odiava o Assange até não poder mais. E o Assange disse numa entrevista claramente que ele torcia para que ela não fosse eleita porque ele sabia que ela era o que se chama nos Estados Unidos de um hawk. Um hawk é aquele político belicista que acredita na guerra como maneira de impor a vontade dos Estados Unidos no mundo. Então não era à toa que ele era para lá de perseguido, mas o que ele fez foi trazer à tona para o mundo ver com clareza qual é o poder que os Estados Unidos exercem no mundo. Isso era inaceitável para o poder nos Estados Unidos. Então ontem, gente, eu tenho que contar, deixar de lado qualquer pretensão de isenção e dizer para vocês que eu quase chorei quando recebi a notícia ontem, porque não é só
só pela humanidade de tirar esse cara, depois de 1.900 dias numa solitária, ele estava isolado, passava 23 horas por dia sozinho, depois de passar 7 anos escondido lá na Embaixada do Equador em Londres. Então não é só pela humanidade do gesto, a necessidade premente de que isso acontecesse, mas é pela defesa do que todos nós estamos fazendo aqui, que é a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, para a gente poder trazer à tona os segredos que ameaçam os grandes poderes. A gente tem que poder fazer isso para a democracia existir em qualquer lugar do mundo. Tá com o meu microfone fechado aqui. Obrigado por existir, Heloísa Vilela. Obrigado por existir. Isso é uma jornalista, né, pessoal? Isso é uma jornalista com J maiúsculo. Todos os jornalistas do mundo deveriam ter se emocionado ontem. Não só os jornalistas, mas especialmente os jornalistas. Como a Heloísa Vilela deu esse depoimento agora sensacional. E todos os indivíduos que prezam pela paz, prezam pelo mundo multipolar, deveriam comemorar a liberdade de Assange. Foi um grande acontecimento, pessoal. Como é bom ouvir a Heloísa Vilela, né? Vamos seguir aqui, ó. Natália Viana, da Agência Pública, que trabalhou na divulgação dos Wikifiles, né? Dos documentos do Wikileaks. Inclusive, pessoal, aqui deixa eu até dar destaque, né? É bom a gente lembrar que alguns documentos do Wikileaks divulgados pelo Assange tinham relação total aqui com o Brasil, pessoal. Total. Espionagem da Dilma, espionagem da Petrobras e outros. Esses são só mais destacados, né? Espionagem da presidenta da República do Brasil pelo governo Obama, pelos Estados Unidos. Só isso já é motivo para a gente estar ao lado do Assange, ter estado ao lado e estar feliz com essa notícia, pessoal. Só isso. É muito bom ver o Julian assim caminhando. Eu trabalhei com o Wikileaks como colaboradora bastante ali entre 2010 e 2013. Eu tinha muito contato com ele, já faz 10 anos que eu não tenho uma conversa com a Assange. Nos últimos 5 anos ele ficou isolado, ele realmente só falou com seus advogados e sua esposa, né, a Estela. Eu sempre converso com pessoas que são do Wikileaks, são próximas dele, mas eu realmente me emociona ver o Julian fora da prisão. Ele não está ainda livre, né? Ou seja, acho importante reforçar isso. O acordo, quer dizer, agora, às 8 da noite, vai haver uma audiência, e nessa audiência ele deve se declarar culpado de uma das acusações. Essa acusação é uma acusação de conspirar para obter documentos secretos, de armazenar documentos secretos, de transmitir documentos secretos, de publicar documentos secretos, o que é bastante grave, porque todas essas ações são atos jornalísticos, o trabalho de qualquer jornalista investigativo inclui todas essas ações. Ele vai admitir esse crime, será a primeira condenação de um jornalista ou publisher ou dono de site pela lei de espionagem americana. A lei de espionagem de 1917 foi feita para condenar espiões da Primeira Guerra Mundial, nunca foi usada contra um jornalista, vai abrir um precedente que eu considero absolutamente perigoso, e acho uma tristeza que seja essa a condição que Assange foi tão pressionado a adotar para poder ter a sua liberdade. Acho que todo mundo está muito feliz que ele está saindo depois de 5 anos em isolamento, 5 anos tendo uma hora de sol só por dia, período no qual ele passou por vários problemas de saúde, ele teve um microderrame, ele teve em vários momentos sob risco de suicídio. Eu acho que a família dele ele não teriam aceito se a situação não fosse grave, situação de saúde mesmo do Assange, saúde mental e saúde física. Mas eu acho uma tristeza enorme
que o governo americano tenha insistido numa acusação que é uma afronta à liberdade de imprensa, uma afronta à liberdade de expressão. É uma prova de que o governo americano ficou tão ofendido, tão humilhado, pelo tamanho da repercussão que o Wikileaks, como equipe pequena, conseguiu ter, que quis se vingar. Isso não é justiça, né? Isso é vingança. E eu acho muito triste assistir isso. Vingança importantíssimo esse ponto que a Natália traz, né? Os Estados Unidos se vingam de um jornalista que trouxe a verdade à tona. Tá? Primeiro ponto. Segundo ponto, essa questão que ela falou, o Julian Assange teve que confessar um crime, para sair da Inglaterra e voar até a Austrália, teve que fretar um avião, não lhe foi permitido pegar um voo comercial, e por isso ele teve que custear um voo de $500 mil. Inclusive, a esposa do Julian Assange está com uma campanha aí que está funcionando. Depois vocês podem até ajudar aí, procurar como, né? Então, existe uma campanha para arrecadar esses $500 mil aí, que o Assange teve que pagar para sair da prisão e para poder retornar ao seu país, a Austrália, né, pessoal? E escutem bem, pessoal, escutem bem. Ainda vem muita coisa aí, ainda vem muita coisa nesse episódio aí do Julian Assange. Inclusive, o Julian Assange tem que tomar muito cuidado, né? Eu ouvi muita gente lançando comentários, será que saiu da prisão para morrer? Tome cuidado. Julian Assange que tome cuidado, né? Porque, como a Natália diz, né? O governo dos Estados Unidos é vingativo. É vingativo e a gente sabe do que eles são capazes. Eu diria também que, né, Natália, que além da punição e da vingança contra o Assange, é um aviso para os outros. Não façam. Se fizerem, a consequência é essa que está aí pela frente. Né? Então, um Estado com os poderes que a gente conhece, que os Estados Unidos têm, mandam também um recado ao manter essa perseguição nesse nível. E assim, esse detalhe que a Natália trouxe, essa lei que é usada para punir o Assange nunca tinha sido usada contra um jornalista, ainda que ele não seja um jornalista de formação, mas ele cumpre o papel de um publisher, do dono de um meio de comunicação, porque é isso que ele fazia na prática, né, Chico? Então, isso é gravíssimo. Essa história de jornalista de formação é uma bobagem, né? Ou seja, nenhum dos grandes jornalistas da velha guarda no Brasil fizeram jornalismo, nem existia faculdade de jornalismo. Sim. Então, e o papel que o Julian exerceu no jornalismo é muito mais relevante do que a grande maioria dos jornalistas com diploma, né? Sem dúvida. Então, assim... Por outro lado, quer dizer, escancar a situação, né? Você não pode... um papel da imprensa, não se diz, quer dizer, é fiscalizar o poder, mas todos os poderes não. Tem um poder que não pode ser fiscalizado. O recado fica aí, né? O recado é esse. Esse poder não pode ser fiscalizado, não pode ser exposto, então vale para quase todo mundo, mas não para todos. É isso aí. Fica então, né, pessoal? Eu comemorei, me emocionei, como a Heloísa Vilela, como a Natália, como eu acho que todos os indivíduos, né, que prezam pela efetiva liberdade de imprensa, pela liberdade de imprensa real. Não essa liberdade de imprensa que alguns pregam por aí, sabe? A Rede Globo, a Bandeirantes, é claro, né? Criticar, censura, o governo Lula quer censurar alguma coisa, ou assim, defendem uma liberdade de imprensa muito relativa, porque o Julian Assange é solto e você não viu repercussão nesses órgãos aí. Então, assim, vamos comemorar, porque um dos nossos foi solto, está livre, por enquanto, né? E vamos nos manter atentos e solidários aí ao Julian Assange e em campanha, né? Para que essa vingança que a Natália denuncia ali não seja perversa, né?